Pessoal, agora eu vou explicar um assunto que nós chamamos de sistemas administrativos. Para você entender o que é um sistema administrativo, primeiro eu preciso trazer um contexto que pode acontecer aí do seu dia a dia. Imagina que você e o seu vizinho tiveram uma briga. Vocês vão lá, discutem, bate-boca, aquela coisa toda e não conseguem chegar a um consenso. Como não há um consenso, o que vocês fazem? Vocês vão ao Poder Judiciário. Ou você ou seu vizinho entram com ação judicial. E aí vocês começam a debater ali junto, tentando convencer o juiz quem que tem razão, de quanto de valor que nós estamos falando e etc e tal. Chega no final, o juiz emite uma sentença, você vai ter recursos, etc. E esse processo vai terminar. Quando um processo judicial termina, nós falamos que existe o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa que aquele processo não se discute mais. Acabou. A sentença do juiz, a decisão final que o Poder Judiciário vai emitir, pode não agradar nem você e nem o seu vizinho, mas uma vez que o juiz tomou aquela decisão, é aquilo e ponto final. Não existe mais como mudar a priori essa decisão. Essa decisão, que eu vou chamar de decisão imutável, aquela que não pode mais ser alterada, nós chamamos de coisa julgada. Coisa julgada. Então, o que é a coisa julgada? Coisa julgada é a decisão definitiva, aquela decisão que não pode mais ser alterada. Bom, quando a gente fala de sistema administrativo, nós queremos saber quem que pode decidir alguma coisa de forma definitiva. Quem que pode tomar uma decisão final que não poderá mais ser alterada, ou seja, que vai fazer coisa julgada. Para saber quem pode fazer isso, nós temos dois sistemas. O primeiro sistema é chamado de sistema francês. Esse sistema aqui, deixa eu colocar um sublinhado aqui para a gente trabalhar primeiro ele. O tal do sistema francês, ele também é conhecido por outras designações. Às vezes ele também é chamado de sistema dual, ou simplesmente sistema da dualidade. E como eu estou falando de jurisdição, de decisão definitiva, ele é chamado de dualidade de jurisdição. Você consegue perceber que nesse sistema, como ele é dual, como existe uma dualidade de jurisdição, existem então dois órgãos que podem tomar uma decisão de forma definitiva, fazer coisa julgada. Então, nesse tipo de sistema, nós temos duas categorias de jurisdição. A primeira jurisdição é chamada de jurisdição comum. Quem é que debate, quem é que participa dessa jurisdição comum? A jurisdição comum é aquela jurisdição que envolve conflitos entre particulares. A briga sua e do seu vizinho será decidida na jurisdição comum, se fosse esse o modelo adotado no Brasil. Não é esse o modelo, já adianto, mas se fosse, seria na jurisdição comum. Agora vamos trazer um segundo exemplo. Você levou uma multa, você não gostou dessa multa, você entende que essa multa está errada, e aí você interpõe recursos administrativos sucessivamente. Vai chegar na última instância da administração pública e a autoridade vai tomar uma decisão. Aqui no Brasil, essa decisão da administração pública, ela não é final. Porque se você não concordar com a decisão da administração, você ainda pode ir até o Poder Judiciário. Porque no Brasil existe uma unicidade de jurisdição. Só que no sistema francês, esta decisão da administração pública, na verdade não seria somente, ou não seria bem uma administração pública, seria o que a gente chamaria de jurisdição administrativa. Ou seja, o seu debate perante a administração pública iria ingressar numa jurisdição separada, uma jurisdição própria, uma jurisdição só para a administração pública, formados por especialistas em administração pública. E essa decisão final da administração pública, ou da jurisdição administrativa, seria imutável. Então nós teríamos a jurisdição comum para os conflitos entre particulares e a jurisdição administrativa para conflitos envolvendo o Estado, envolvendo a administração pública. Quando essa jurisdição administrativa chegou na última instância e emitiu uma decisão final, isso faz coisa julgada, não pode mais ser alterado. Então, isso faz coisa julgada e isso faz coisa julgada. A comum e a administrativa fazem coisa julgada, por isso que é dual, por isso que é dualidade de jurisdição. É comum se chamar isso aqui, designar isso aqui também como o sistema do contencioso. Professor, por que contencioso? Contencioso
é porque esse contencioso seria a jurisdição da administração pública. Por isso que nós chamamos de contencioso. Certo? Ok. Agora vamos para o sistema inglês. O sistema inglês é um pouquinho diferente. Tá? Como é que funciona o nosso sistema inglês? Deixa eu sublinhar ele aqui também. O sistema inglês, ele é conhecido como o sistema da jurisdição una. Porque aqui só existe uma jurisdição. Por isso ele também é chamado de sistema da unicidade de jurisdição. Esse sistema, ele é o sistema adotado no Brasil. E aqui no direito brasileiro, existe uma regra lá na Constituição Federal que diz que a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso aqui é chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Se você sofre a multa, você interpõe os recursos não são deferidos e você não concorda com a decisão da administração pública, nem tudo estará perdido, porque você ainda poderá ingressar com ação judicial. Você não precisava nem esperar esgotar na via administrativa a princípio, já poderia ir direto ao Poder Judiciário. Então, nesse tipo de sistema inglês, nós vamos ter uma única jurisdição concentrada nas mãos do Poder Judiciário, que vai ser aqui um Poder Judiciário único, não vai ser um Poder Judiciário que se separa em administrativo e comum, vai ser único. Existe o monopólio da jurisdição no âmbito do Poder Judiciário. No direito brasileiro, é comum se falar que existe esse monopólio. Até seria possível debater possíveis exceções, como, por exemplo, o julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade, cuja competência é do Poder Legislativo. Então é como a gente falar assim, ó, o judiciário detém o monopólio ou quase monopólio da jurisdição. Simplesmente monopólio ou você falar quase monopólio. Mas não é errado falar que ele detém o monopólio, já que basicamente tudo acaba chegando no Poder Judiciário. Esse sistema, eu já adiantei para vocês, é o sistema que é adotado no Brasil, porque a própria Constituição Federal prevê que não é possível afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Por isso que quando você não concordar com uma decisão da via administrativa, você pode ir até o Poder Judiciário, quando for o caso. Fechado essa parte, nós podemos resolver uma questão que diz o seguinte: no Brasil, a Constituição Federal consagra o sistema de controle uno de jurisdição. Isso é verdade. Qual que é o nosso sistema administrativo ou sistema de controle? É o uno. Só existe uma jurisdição. Haja vista que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Correto. É o nosso princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou simplesmente inafastabilidade de jurisdição. Correta a questão. E assim, ó, rápido e rasteiro. Daí a gente chegou e fez assim, ó. Pá! Já fechamos mais um assunto. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco.